E aí, cinéfilo de plantão, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Este que vos fala é o Márcio. Não me diga! Lhes dando mais uma vez as boas-vindas à Forja Cinéfila. E no vídeo de hoje vamos falar de filmão, mas sabe o que é filmão mesmo? Não é filmão de brincadeira não, é filmão com F maiúsculo. Isso parece que eu tô falando um palavrão, mas não tô. Só filmão. E qual filmão é esse? Cara, 300. Sabe o que é aquele filme que se você assistir perto demais da TV, vai nascer barba na tua cara de tanto testosterona que voa da TV? Cara, esse filme mesmo. E antes de mais nada eu vou falar, cara, eu sou fanboy de 300 mesmo e não tenho vergonha de admitir. Porque, cara, esse filme é bom demais. Nossa, é uma obra de arte assim na TV, simplesmente lindo de ver. Que lindo, cara! E pra começar o vídeo, já vou explicar pra vocês como que eu vou fazer isso. Vai ser igual o vídeo de Vivarium, sem spoiler, então podem ficar tranquilos. E mais pra frente farei um vídeo mais do que especial pra comentar sobre a história. Mas não só comentar sobre a história, eu vou fazer um negócio bem diferente. Aqui eu não vou nem comentar as diferenças da HQ pro filme ou pra história real, porque no vídeo que eu fizer sobre a história eu vou falar sobre a história real, como foi a Batalha das Termópilas, as HQs e o filme. E comentar as diferenças entre os três, tudo bem? E antes de irmos para esse vídeo sobre esse filmão, que cara, eu tô animado pra fazer esse vídeo pra caramba. Sempre tô animado pra fazer os vídeos pra vocês, mas hoje é um negócio especial. Aqui vai um negócio que muita gente que me conhece não sabe sobre mim. 300 é o filme que eu mais assisti na minha vida até hoje e é um dos filmes que entra fácil no meu top 5 de melhores filmes que eu já vi na vida, sem zoeira. Tô animado. Então, antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra vocês um negocinho, porque, cara, eu tô animado, então me ajudem a ficar mais animado ainda pra depois desse vídeo, tudo bem? Então, se possível, deixa um like porque ajuda imensamente. Se vocês puderem se inscrever, a ajuda vai ser ao quadrado. E se ainda compartilharem e ativarem o sininho, cara, aí sim a ajuda vai ser ao cubo. Então, se já me deixou mais feliz aí, bora pro vídeo. O filme 300 narra a Batalha das Termópilas, uma batalha que realmente aconteceu, que foi adaptada no cinema já há muito tempo e que posteriormente teria sua ideia utilizada novamente em uma HQ chamada 300. Essa HQ mais especificamente, que é simplesmente uma obra de arte, ela é incrível, ela é muito boa e eu recomendo muito para qualquer um que goste do filme ou que goste de HQs e principalmente de histórias de ação e tal, histórias épicas e no mais. A HQ que saiu por sinal em 1998, escrita por Frank Miller, que é um cara que, se você conhece de HQ, você realmente já conhece todo o escopo de trabalho desse cara, porque o maluco é brabo, sem zoeira. Só tem HQ boa, não tem uma ruim. Mentira, tem ruins. Mas vocês entenderam a ideia, é só pra dizer que o cara é muito bom. E como começou toda a produção do filme? Começou quando o produtor Gianni Nunari, que já tinham planejado toda a questão do filme e tal, descobriram a HQ 300, eles ficaram impressionados o bastante pra ir atrás e querer realmente fazer o filme. E foi a partir disso que o filme foi ganhando forma, inclusive tendo como diretor, escolhido por eles, o Zack Snyder, cara que todo mundo conhece, dispensa apresentações, americano, 54 anos, tem a regra de ou fazer um filme muito bom ou fazer um filme muito ruim, que começou no cinema já com o pé na porta da frente, remakeando Dawn of the Dead, que, né, é um filme tão clássico, e ele sumiu a bronca e quis fazer um remake, agradou todo mundo, e então depois disso o cara disse, não, agora eu vou fazer esse filme que vocês estão falando aí, 300, e vou fazer um negócio muito bom. Caralho, o maluco é brabo. Mas a grande pergunta, ele conseguiu? Aguardem que vão descobrir. Após isso, o filme realmente foi ganhando forma, tendo como diretor, como eu já disse, o Zack Snyder, como produtores, Mark Kenton e Gianni Nunari, além de Bernie Goldman e Jeffrey Silver, e tendo o roteiro escrito por Zack Snyder, Kurt Johnstad e Michael B. Gordon. Não o gostosão de Hollywood não, tá? Gordon, não Jordan. Tô triste, não tô feliz. E então, em 9 de dezembro de 2006, foi lançado o todo-poderoso 300. E qual é a trama do filme? A trama do filme são vários homens sem camisa, extremamente musculosos, gritando This is Sparta! Eu vou usar todo o meu poder, toda a minha sagacidade pra violentar alguém agora com a bicuda nervosa. e gritando também. This is where they die! E também gritando. But tonight, we died in hell! Basicamente, eles passam o filme inteiro gritando ou matando pessoas. Mas, cara, esse é o tipo de filme que é assim. Se você é uma pessoa que não curte muito filmes de ação, filmes épicos ou algo assim, então passa longe de 300, porque realmente ele é um filme assim que ele é incrível, incrível mesmo.
mas ele é um filme mais pra quem gosta de filme de ação. E por quê? Porque o filme é basicamente 2 horas de um monte de cara se matando. Óbvio que a história desse filme é muito boa, isso não tem nem como negar. Pra mim, principalmente, que gosto de história e já tinha estudado a Batalha das Termópilas até antes de ver o filme, é um negócio muito massa de ver. Muito mesmo. Mas o grande foco dele é as coreografias, as cenas de luta que são incríveis. Inclusive, o filme levou 2 meses na pré-produção, porque teve muita coisa pra treinar, muita armadura, muito escudo, muito tudo foi usado nesse filme. Então, 300 é um baita de um filme, mais um baita de um filme. Agora, se você não gosta desse tipo de filme, de ação, ou filmes épicos, então vale a pena você ver pra você dizer se você gosta ou não gosta, porque ele é muito bom. Então mesmo que você não goste desse tipo de filme, você pode gostar de 300. Mas, realmente, a maioria das pessoas que eu conheci até hoje que não gostaram desse filme, são geralmente pessoas que não gostam desse estilo. Tanto que algumas das críticas que eu já ouvi, a pessoa diz que assistiu o filme, mas que quando chega na metade final já tá chato ficar vendo um monte de gente se matando. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Que por mim tinha mais 2 horas de matança, porque, cara, sério, só assistindo esse filme pra saber. Principalmente se você gosta desse tipo de filme. Se você gosta de filmes de ação, se você gosta de Troia, Gladiador. Esse filme é um prato cheio, assim, ele é muito bom, a história dele é boa e... Passou um mosquitinho aqui, eu não sei se pegou no vídeo, mas... acho que ele me atrapalhou agora. Mas se você gosta desses filmes, é muito provável que você vai gostar de 300, porque, como eu falei, é um filmão. E vamos agora falar sério sobre a história. O filme começa com uma narração essa incrível, que por sinal é um dos grandes pontos fortes do filme. Quando o menino nasceu, como todos os espartanos, ele foi examinado. Falando sobre a vida do rei Leônidas, desde quando ele nasceu, quando ele foi avaliado para ver se ele era forte bastante e tal, e não tinha nenhuma deficiência e podia ser um guerreiro algum dia, até o momento quando ele foi pro Agogê, que é onde as crianças depois dos 7 anos eram mandadas em uma peregrinação sozinhas e tal, onde tinham que sobreviver num mundo de violência, morte e tal, e era justamente para deixar a criança mais forte. E nisso aconteceu um dos grandes momentos do filme, que é quando um lobo enorme ataca o rei Leônidas, ainda criança, e então o Leônidas entra num espaço estreito na parede, enquanto o lobo vem seguindo. E quando o lobo pula para abocanhar ele, ele fica preso, porque a passagem é muito estreita para ele. Então o Leônidas só vai lá e mata ele. Grande ponto do filme, eu digo por quê? Porque ele tem muita importância posteriormente. E diz que o rei Leônidas passou pelo Agogê e tal, sobreviveu e voltou para Esparta como um rei. No caso, o rei deles, o rei Leônidas. Então o menino, dado como morto, retorna ao seu povo para a sagrada Esparta. Um rei! Nosso rei Leônidas! E essa narração é tão incrível por quê? Primeiro, pelo ator, que realmente tem uma voz que, nossa, a voz desse cara é muito boa e pra narrar, ele transmite uma sensação de tanta força, assim, que é incrível você escutar ele falando. Só a narração do começo do filme já te arrepia inteiro, sem mentira. The boy was born. Like old Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, or sickly or misshapen, he would have been discarded. E segundo, porque não só na narração, mas também em algumas falas do filme, são extraídas diretamente das histórias de Heródoto, que foi um historiador grego que foi um dos grandes responsáveis a passar como foi a Batalha das Termópilas para todo mundo, vendo que a maior parte das histórias que nós conhecemos vieram justamente das narrações dele. E então o filme avança para mostrar quando Leônidas, já como um rei, já com sua família e tal, cena essa que já apresenta a rainha Gorgo, a mulher de Leônidas, que por sinal vai ser uma das grandes personagens do filme, girl power total, ela é muito boa, ela funciona demais dentro do filme e acaba sendo a segunda grande protagonista do filme, tendo uma história à parte ao mesmo tempo que a batalha vai acontecer posteriormente. E então a incrível narração de David Wenham, como Dilius, no caso, o personagem, continua dizendo de quando os persas levaram a guerra até eles. Quando um mensageiro persa chega em Esparta com cabeças de reis mortos e anuncia que o deus rei Xerxes está em uma missão de dominação, bem dizer. E ele tá querendo dominar aquela área ali dos espartanos, tipo, Leônidas pode continuar ali, vai ser de boa, só que eles têm que todos se ajoelhar ao Xerxes, e que como uma oferta de boa vontade, eles apenas estão pedindo água e terra das regiões. E ele diz pro Leônidas que se ele quiser aquela dominação de uma maneira pacífica, vendo que Xerxes tem os exércitos do mundo inteiro ao seu lado,
era simplesmente fazer essa oferta de terra e água para eles. E então Leônidas, como um rei extremamente razoável e pensando no melhor para todos, decide tomar a decisão realmente certa naquele momento, que é chutar o mensageiro e todos os homens que estão com ele dentro de um fosso para encontrarem água e terra em abundância lá dentro. E a partir daí a guerra está declarada. Ele sabe que o exército do mundo inteiro de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de homens vão cair sobre eles. Então agora o negócio é se preparar para a guerra. E ele sobe um monte para falar com os Éfrons, que são supostamente os mensageiros dos deuses, que sem a permissão deles, Esparta não pode ir para a guerra. E eles falam que não, eles estão na Carneia agora, que é um festival religioso importante para Esparta, e que na Carneia Esparta não guerreia, então não importa o que o Leônidas fale, que na verdade a estratégia do Leônidas é muito boa. Ele vai defender nas Termópilas, que são um monte estreito, onde o grande contingente dos persas não vai significar nada, porque eles vão ter que se afunilar e os espartanos podem ir matando ali dentro mesmo, vendo que é estreito, não tem como vir muitos de uma vez só. Mas os Éfrons olham e falam, não, Esparta não vai pra guerra na Carneia, para de tentar, caramba. Não. E ele desce totalmente fulo da vida e conversa com a rainha dele. E no outro dia ele reúne 300 homens dele, os melhores soldados de Esparta, para cuidarem dele enquanto ele vai dar uma caminhada, esticar as pernas, como ele diz, vai pro norte. E todo mundo que é ancião, o pessoal do conselho de Esparta, vai lá e pergunta, Leônidas, que caramba você tá fazendo, meu bom? E Leônidas fala, não, tô só indo pra, esticar as pernas, não vou fazer nada. Os caras falam, você vai pra guerra, a gente te conhece, você vai sozinho lá tentar matar a Pérsia. E o Leônidas fala, pô, confia no pai, né? Tô só indo esticar as pernas, deixa comigo. E, sem poder fazer nada, o conselho acaba deixando, não que eles tivessem muita escolha. E então, eles partem pra essa batalha contra os persas, realmente, porque era o que eles queriam fazer. Óbvio, né? Tipo... Não me diga! Ao longo do caminho, eles encontram alguns gregos livres, com quem eles já tinham combinado de ir pra lá, onde tem uma cena incrível, onde o Daxus, que é o Árcade, que tá comandando aquele contingente de soldados, diz tipo, porra, você falou pra gente vir pra guerra, eu trouxe um monte de soldado e você traz o quê? 300 homens só? Daí o Leônidas olha pra ele e fala, não, pera aí. Daí ele aponta pra um dos gregos e pergunta, qual que é a tua profissão? O cara fala, tipo, sou padeiro. Daí ele pergunta pro outro, você, ferreiro. Daí ele vira e fala, espartanos, qual é a sua profissão? E todos eles respondem em uníssono. Então ele se vira pro Daxus e fala, viu? Eu trouxe mais soldados do que você. Novamente algo que foi tirado das histórias de Heródoto e tal. Então aquele pequeno grupo de soldados de alguns gregos livres, com 300 espartanos, parte para as Termópilas para defender aquele ponto, defender toda a Grécia, já que ninguém tá indo dar uma mão para eles, além deles. Isso ficou estranho. Para combater um exército de um pouquinho mais do que 30 mil soldados. Algo pouco, né? Tipo, muito pouco. Certamente que sim. E então o filme se desenrola a partir daí, tendo várias batalhas épicas, super coreografadas, com vários planos de fundo e muita coreografia boa, com câmera acelerando, slow motion, normal, acelerando, slow motion, e construindo uma batalha incrível do início ao fim, dando realmente uma sensação de guerra que poucas vezes algum filme conseguiu fazer. Cara, esse filme se torna incrível, com várias mensagens sobre coragem. Aqui tem coragem. Honra, glória, porque os espartanos, eles não têm medo da morte. Na verdade, os espartanos são meio loucos quando você assiste. Na verdade, são bem loucos, vamos ser sinceros. E pra eles, a morte em guerra é tipo uma baita de uma honra, poder morrer defendendo o país deles. Então eles lutam sem medo e muitas batalhas eles estão ali e tal, eles pensam, opa, talvez essa a gente perca. E estão super de boa. Pra eles ali é tipo o melhor dia da vida deles, é eles lutando e tal. E é muito incrível. O filme é repleto de cenas incríveis de ação e frases extremamente marcantes. Quem nunca ouviu o clássico meme? This is Sparta! Além da narração incrível que o filme conta e a história política que se desenrola ao mesmo tempo da batalha, sendo protagonizada pela Rainha Gorgo, tentando ajudar o marido dela, fazer o conselho permitir que mais soldados vão pra guerra para dar uma ajuda para eles, se tornando uma personagem incrível, cheia de camadas, muito boa, realmente, tipo, não tem nem o que falar da Gorgo, ela é simplesmente muito boa como personagem, funciona muito dentro do filme. O que faz uma coisa muito interessante, que na maioria dos filmes de ação, quando tá em uma cena que não é de ação, você fica entediado. Nesse filme não. Nessas cenas, por mais que seja uma questão política, você fica super entusiasmado porque a rainha funciona bem demais dentro do filme. Porque eu sou bom. O
O filme foi muito bem recebido pela crítica na época. Hoje em dia a nota dele em alguns sites não tá mais tão boa. E é aquela coisa, os críticos da época ou gostaram muito e realmente, tipo, avaliaram com nota 100 o filme, ou diziam que o filme ele tinha muita morte, muito CGI e tal, e que não ficava legal, era muita guerra. E daí eu não entendo, né? O cara vai ver um filme de guerra pra ver o quê? Tipo, romance? Tem demência? Mas tudo bem. Pelo menos o filme foi muito bem recebido, que foi muito bom. E chegou a cansar de reprisar no SBT, acho que todo mundo lembra, todo mundo deve ter assistido naquela época. O filme teve um orçamento de 65 milhões, muito bem aproveitados, muito bem gastos, muito bem distribuído, muito bem tudo, porque o cara soube usar esse dinheiro magistralmente. E teve uma bilheteria de 450 milhões, mais ou menos, se tornando assim um baita de um sucesso. No elenco do filme nós temos o Gerard Butler como Rei Leônidas, Rodrigo Santoro, nosso queridíssimo compatriota, como Xerxes, David Wenham como Dilius, o narrador do filme, Michael Fassbender como Stelios, ou Stombo, para quem leu o HQ, entre outros, vendo que todas as atuações funcionam legal dentro do filme, e não são atuações, nossa, magistrais, algo do tipo. O Gerard Butler tá muito bom, tipo, o grande lance do filme é as coreografias de luta. Eu acho que isso foi o grande diferencial entre os atores. Foi isso que eles usaram para escolher, o quanto eles se adaptavam aos treinamentos e tal, porque não é como se as atuações do filme fossem incríveis, algo do tipo. A Lena Headey está muito boa no papel de Rainha Gorgo, realmente ela se destaca no filme, ela e o Rodrigo Santoro como Xerxes, mas entre outros, o Gerard Butler atua legal, tem cenas de ação incríveis, inclusive foi provavelmente por isso que ele foi escolhido, mas tem uma atuação boa, alguns personagens mais secundários têm atuações boas também, como o mensageiro persa, mas temos também Michael Fassbender, que realmente não estava legal nesse filme, ele não funciona muito bem, mas as cenas de luta dele, como todas, são incríveis, então provavelmente foram essas cenas que foram um diferencial para ele entrar no filme, porque a atuação dele aqui tá bem fraca, principalmente como a gente já viu ele como Magneto e tal, numa atuação bem melhor, aqui não funciona tão legal. O que é engraçado, porque na época que o filme saiu, as pessoas acreditavam que o Gerard Butler iria ter a carreira alavancada, assim como o Rodrigo Santoro, mas que o Rodrigo Santoro já tava, né, meio certo. E vimos que o Gerard Butler não conseguiu realmente essa alavancada na carreira. Na verdade, depois ele se consolidou com comédias românticas, mas não foi como se ele ficasse conhecido por ser um grande ator ou algo do tipo, porque até hoje ele não é. Enquanto o Michael Fassbender teve a carreira extremamente, estelarmente alavancada depois de fazer o Magneto. Então, muito do que a gente vê das atuações do filme não refletiu no futuro. Até porque, como eu disse, provavelmente o grande diferencial de um ator entrar ou não no filme foram as coreografias de batalha. Então, provavelmente por isso que muitas atuações do filme não são realmente boas, mas isso não importa no fim, porque o cara tá ali e não tá atuando legal. Daí você olha, tipo, essa atuação tá estranha, mas de repente ele já entra numa cena de luta e já tá numa matança incrível, então, tipo, você vai ver ele atuando realmente ali de conversar e tal, poucas vezes, tirando, no caso, o Dilius, que tem uma narração impecável, como eu já disse. Da Termópilas nós marchamos. E o Rei Leônidas, que, como eu falei, tem uma atuação boa. Mas naquele papel de Rei Leônidas, a atuação boa dele funciona legal, porque quando ele tem que gritar e tal, ele passa uma emoção muito grande. No geral, a atuação dele é caricata, vamos dizer. Mas quando tem que emocionar, ele emociona. Ele funciona muito bem no filme. E cara, como eu falei, 300 pra mim é aquele tipo de filme que um defeito ou outro que falam que o filme tem, eu até entendo. Mas mesmo entendendo, eu acho que acaba não importando. Que na verdade, a única reclamação que eu consigo levar em conta e pensar, opa, isso realmente é verdade, é a questão das atuações. Mas isso não importa realmente em nada, porque como eu disse, o foco do filme não é ali as atuações, são as performances. E isso funciona bem demais, o filme inteiro. Tanto que se eu tivesse que avaliar aqui pra vocês de 1 a 5, cara, 5 estourado, pra 6 até, porque esse filme eu acho ele simplesmente incrível. Muito obrigado! E você, já assistiu o filme? Não assistiu? Se assistiu, o que você acha? Acha tão bom quanto eu falei? Ou acha que eu fui muito fanboy na minha opinião? Não. Nesse caso eu vou entender, mas digam aí que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Então, por hoje, infelizmente, vai ser apenas isso. Então, tenham todos um bom dia e para o caso de eu não vê-los novamente, uma boa tarde e uma boa noite. E também, para o caso de eu vê-los na guerra... E como... Calma que agora vai. Hoje... Não, pera, volta. Só assistindo esse filme pra saber. Se bem que algumas assistem e eu não gosto. Eu falo pra você que se você não me der uma bala, eu vou te dar um chute. Then I do.
Nobody loves you more than you do.